갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ogni, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Então vamos lá, pessoal, vocês viram aí, né? O calor tá brabo, tá abafado, mais uns IPs. Essa outra árvore rosa, eu não sei se é IP, mas tá linda, maravilhosa. A gente chega, estaciona o carro, é essa imagem que a gente tem nas manhãs quentes, nas tardes, sabe, essas abafadas aqui de Brasília, mas belíssimo, né? O show que os IPs dão, gente, é fora de série mesmo. Mas vamos lá trazer um assunto hoje que se tornou aí entretenimento pela própria pessoa. A própria pessoa fez desse momento que ela está passando um entretenimento assim amplamente mostrado nas redes sociais, mas que tem gerado muita controvérsia, tem falado muito tanto sobre os influencers quanto as pessoas que acompanham, tem mostrado, dá pra gente tirar muita coisa ali, pra gente ter embasamento pra gente conversar. Ó, vamos lá, tá tudo aqui, ó, quando vocês estão cagando, vocês sabem que eu tô aqui com tudo certinho, tudo anotado, tudo separado, pra gente poder ter embasamento realmente para os nossos disse-me-disse, nossos falatórios aqui. Então vamos lá. Recentemente, galera, o nome Isabel Veloso, ele tem sido amplamente comentado nas redes sociais. Qual é o motivo disso? Você não é possível, você abrir o Instagram, qualquer coisa ali, você vai ver alguma coisa sobre a Isabel Veloso. Às vezes você não tá ligando pelo nome, mas a Isabel Veloso, uma série de participações, de eventos que ela tem ido, que ela foi em podcasts, em vídeos, blogs, vlogs, tudo que ela foi participando, tem levado muitas pessoas a questionar a veracidade da história da Isabel Veloso e das intenções. Nós vamos tentar, nesse vídeo aqui, gente, analisar um pouquinho por que tanta gente está desconfiando do câncer terminal de Isabel Veloso, que ela ficou famosa porque ela expôs que era uma pessoa que estava vivendo em cuidados paliativos, mas é sim, no início ela disse que estava com câncer terminal com uma expectativa de vida de mais ou menos poucos meses ali. Então ela ganhou notoriedade porque ela tornou isso um conteúdo. Então tem pessoas que estão questionando a veracidade dessa fala dela do câncer terminal. E nós vamos tentar analisar, gente, por que gerou essa desconfiança, né? Claro que houve o impacto do casamento da Isabel Veloso, depois da declaração, o impacto da gravidez da Isabel Veloso e o que isso revela, gente, sobre o comportamento de alguns influencers e também do público em geral. Então vamos abrir aqui bem para a gente poder entender. Então, primeiro, o início das suspeitas, né, gente? A Isabel Veloso, ela ganhou notoriedade nas redes sociais, como eu falei, ao compartilhar a batalha contra o câncer terminal, né? Que ela colocou aí com expectativa de meses só. A sua história, ela comoveu milhares de pessoas, sabe? Muita gente chorando nos podcasts, chorando nas coisas, todo mundo muito emocionado. E ela sempre muito centrada, muito firme, tal. Isso impressionava as pessoas por essa vontade de viver tão grande ali, mesmo diante de uma doença terminal. Então as pessoas acompanharam ali de perto, né, cada fase do tratamento dela, as atualizações de saúde, né? No entanto, as dúvidas começaram a surgir, gente, quando a Isabel, apesar de afirmar que estava no estado terminal, anunciou o casamento. E aí, tá vivendo, tá feliz, tá tudo certo. E pouco tempo depois, anunciou que estava grávida. Né? Tudo bem, gente, como fala, a pessoa em cuidados paliativos, não é que ela zerou, ela vai viver da melhor forma possível, os cuidados são paliativos. Cuidado paliativo quer dizer que tudo que podia ser tentado ali para cura, já foi tentado, então agora vai ter qualidade de vida, são cuidados paliativos. Mas vamos lá, pra gente poder, então, vocês já entenderam aí por que começou a surgir essas dúvidas aí. Mas como eu falei, o caso da Isabel Veloso fala muito sobre as formas de postar, como postar e o que postar, mas fala muito sobre nós que consumimos também, gente, né? Então a gente tem que analisar bem, ó. Para muitos, esses acontecimentos, o casamento, a gravidez, acabam parecendo assim contraditórios.
Afinal, como que alguém num estágio terminal de câncer poderia planejar uma gravidez? E como, né, conciliar um diagnóstico devastador com uma decisão de se casar, de constituir família? Alguns colocam até não seria uma questão assim egoísta, porque eu vou morrer. Então eu vou continuar, né? Então assim, as pessoas às vezes pensam. Claro, eu vou dar uma opinião no final. E seguir, né, adiante com planos futuros, sendo que ela tomou notoriedade por saber que não ia haver um futuro ali, né, que tinha só um tempo e tal. Essas questões trouxeram, gente, dúvidas que são legítimas. São legítimas. Você fala, ó, 6 meses eu queria um conteúdo falando, 6 meses acabou, e aí passou 6 meses, que bom. As explicações têm que ser mais claras, né? Acabou deixando essas dúvidas legítimas sobre a veracidade, né? Por causa das contradições que a própria criadora de conteúdos, Isabel, às vezes deixou no conteúdo que ela criou. Vamos lá, então. Aí gerou essas controvérsias todas, né? Então, por que começou? Aí teve a gravidez. A gravidez entra dentro de uma outra parte que eu quero falar aqui, que é a estabilização da doença. Eu que convivo com uma doença incurável, sei muito bem que a luta de uma pessoa que tem uma doença incurável é para que a doença entre em remissão, que ela esteja estabilizada. Tá aqui ainda, a gente continua, por exemplo, a minha tá aqui, eu continuo os tratamentos, né, óbvio, com menos intensidade que quando ela está ativa, porque a minha eu consegui que ela entrasse em remissão depois de muita busca. Então, existem pessoas que não conseguem que a doença se estabilize. Então, a luta de quem tem uma doença, sim, é tentar estabilizar. Vamos lá. Mais recentemente, a Isabel anunciou que seu câncer havia estabilizado. A própria médica que veio à tona falando que a doença não era terminal, veio à tona novamente para dizer que o câncer está crescendo lentamente. Enquanto essa notícia poderia ter sido motivo de celebração por todo mundo, ela foi recebida com ceticismo por uma parte do público. Agora também já colocando o que tem também me chocado, a questão da visão do público, né? Para muitos, a narrativa parecia conveniente demais, né? Depois agora que eu consegui notoriedade e fama, vou estabilizar, né? Como que algo tão grave que foi publicamente exposto, né? Como um caso sem esperança pela própria Isabel, né? Ela mesma que postou, tá? Não foi ninguém que falou, não foi exposto, não foi ela que expôs. Então, como que algo tão grave que foi publicamente exposto ali, como sem esperança, de repente estabiliza? Nesse ponto que começaram essas especulações, né, de que a Isabel poderia ter usado a doença, né, dado uma ênfase maior para ganhar notoriedade, seguidores, né, para ganhar força. Ela abriu, claro que, gente, que isso agora é a minha opinião do Ogni aqui, isso eu falei o que tem gerado, mais ou menos. Mas quando o médico chega, o médico dá um diagnóstico. A vida não é estática, gente. Pode o negócio virar ali e mudar. A Isabel, quando tinha aquele diagnóstico, pode realmente, quando ela foi nos podcasts, ela falou o diagnóstico que ela tinha. Que o médico passou para ela, ó, é isso, você tem tanto tempo e acabou. E ela falou aquilo. Por isso que eu tô dizendo que a pessoa que posta, que cria um conteúdo, ela precisa ter cuidado de como falar, o que falar e quando falar, porque pode trazer, óbvio, notoriedade, conhecimento, mas pode trazer muitos problemas depois se a vida mudar aqui e a pessoa não deixar claro o que realmente está acontecendo, o que aconteceu. Porque, gente, um problema da internet a internet formou pessoas que sabem de tudo, né? Que acham que sabem de tudo. As pessoas na internet, elas não têm conhecimento, a grande maioria. Tem muita informação. Eu já falei sobre isso nos meus vídeos. Hoje, você vê adolescentes, pessoas aí que veem ali TikTok e acham que ali, pronto, ele tem conhecimento. Não, ele tem muita informação, ele é bom partilhar de informação. Conhecimento precisa de aprofundamento. Então é bem diferente. Então ela tem que ter cuidado, tinha que ter cuidado como abrir aquela forma como abrir. Como agora ela está esclarecendo. Ela falou, eu sou uma pessoa com cuidados paliativos. Mas quando vai no podcast, fala, tô com câncer terminal. Então essa primeira fala que gerou todo esse burburinho. Mas mesmo esse burburinho também ele pode depor contra quem segue. E eu vou falar já sobre isso aqui. Então, ó, essas dúvidas que surgiram são um reflexo de um problema muito maior. A confiança pública. Quando uma pessoa compartilha uma luta tão
tão pessoal e devastadora como essa da Isabel, gente, né, como um câncer terminal, ela cria um vínculo de empatia, de solidariedade com os inscritos ou com os seguidores, né? E muitas vezes não esclarecer a mudança que houve, há uma quebra de confiança, que pode gerar uma sensação de que tá me enganando, né? Especialmente quando se trata de questões de vulnerabilidade ou de morte, né? De vida ou de morte ali. Vamos então para o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês terem embasamento. A transformação da dor em entretenimento. Por que eu falei? Tem que ter cuidado quando, como e o que postar. O que tornar conteúdo. Isso influenciadores. Vamos lá então. A questão mais profunda que eu quero trazer aqui é como a dor e a luta da Isabel acabaram sendo transformados em uma espécie de entretenimento para as redes sociais. A exposição constante, atualizações sobre a doença, o casamento, a gravidez, acabaram se tornando parte de uma narrativa pública que ela mesma fez. Que para muitos acabou parecendo assim, elaborada. Ela quis passando o que foi acontecendo, mas quando você não vai esclarecendo cada parte do que você tornou o conteúdo, para as pessoas que recebem, às vezes parece que está sendo elaborado, sabe? Tudo feito ali para poder atrair a atenção e às vezes não foi nem a intenção da pessoa. Foi só mostrar cada fase que ela está vivendo. Porém, precisa-se ter muito cuidado. Isso acaba levando a um dilema, gente, muito ético, assim, sabe? Que a gente precisa pensar. Até que ponto é saudável ou apropriado transformar uma doença tão grave em um espetáculo público? E aí? Sempre o influencer precisa se questionar até para sua própria vida. Agora, se ele não se importa com isso, também aguente as réplicas, tréplicas e o que vier. Quando a linha entre compartilhar para inspirar e compartilhar para entreter, quando essa linha é cruzada, corre-se o risco de desumanizar a experiência e tratá-la apenas como mais um conteúdo viral. Vou repetir isso daqui, gente. Quando a linha entre compartilhar para inspirar e compartilhar para entreter, quando essa linha ela é cruzada, corre-se o risco de desumanizar. Desumanizar que fala assim, aqui eu queria realmente inspirar. Mas não foi isso. Por quê? Porque existem muitas vezes próprios veículos que envolveram ali, que quiseram levar essa notícia à tona, não queriam trazer uma notícia para realmente inspirar. Queriam só viralizar. Quando é cruzada, corre o risco de desumanizar aquilo que você está vivendo, aquela experiência, e tratá-la apenas como mais um conteúdo viral. Estão entendendo? Onde é que é o problema aí que muitos influencers... Por isso que eu falei, gente, é o mínimo. A pessoa tem que buscar pelo menos um mínimo de inteligência e principalmente de entender esse universo de redes hoje, que infelizmente é um universo sujo. Sujo, gente. É só dinheiro. Por isso que eu falo pra você, inscrito. Eu cansei de falar com youtubers, com Facebookers, TikToks, com influencers. Eu quero falar diretamente com você que consome, para ver se vocês conseguem entender, realmente filtrar isso, para que, se vocês se tornarem os próximos influencers que a gente acompanha, que realmente tenham noção daquilo e se torne aqui um ambiente verdadeiramente de entretenimento inteligente e de consumo inteligente, não um bando de cabresteiros teleguiados, que é o que a gente tem visto muito ainda aí, né? Então vamos lá. Quarto, eu quero falar aqui, a falta, agora para você, as pessoas que estão assistindo a Isabel Veloso, que vão lá, que criticam, que fazem, e muitos canais também que estão querendo detonar ela. Vamos lá então só. A falta de empatia, mas também de clareza. Vamos entender aqui, Por outro lado, essa situação também revela uma faceta muito preocupante do comportamento do público. Você, seguidor, inscrito, tarará. A falta de empatia. Né, se colocar no lugar do outro. Eu não acredito nisso, tá, gente? Não, é impossível. Eu posso ter um olhar para você, me colocar no seu lugar, isso nunca vai acontecer, tá? Até que eu posso ter a mesma doença que você, mas não consigo me colocar no seu lugar. Vivências são diferentes, criações são diferentes, pensamentos são diferentes, não tem como me colocar. Eu tenho que ter um olhar para o outro, tá? Eu tô usando a palavra empatia porque é para o povo entender melhor. Então muitos esperam de maneira cruel, de verdade, de maneira cruel, que a Isabel realmente morra. Eles já querem que ela morra, né?
Óbvio que eu falei, problema foi a falta de clareza. Mas é aquelas do que ela tinha naquele momento, o diagnóstico. Ela falou, 6 meses, então ela tem que morrer em 6 meses. Por quê? Porque para o escrito, isso validaria as suas próprias colocações ali, né? E confirmaria as suas diagnósticos e tudo mais. Mas isso mostra também, gente, uma desconexão alarmante da realidade com a tendência a tratar a vida alheia como uma novela. O problema é esse. As pessoas não sabem separar, mas porque muitos criadores também querem dizer que é vida real. E muitas vezes é um personagem que eu coloco em conteúdos gerais, né? Ou então eu dou uma ênfase maior para aquilo naquele momento e as pessoas não sabem separar isso. Então vamos seguindo aqui, né? A minha análise crítica em relação a isso enquanto os influenciadores, né, a falta de clareza e a maneira como a Isabel colocou ali a sua condição, acabou levantando questões sobre a responsabilidade que vem com essa influência, gente, né? Os influenciadores têm essa plataforma que é uma coisa poderosa para levar quem eles quiserem ali. E o modo como eles compartilham suas histórias pode sim, gente, ter um impacto profundo na vida das pessoas que consomem aquele conteúdo. Ser transparente, honesto e ético deve ser uma prioridade, especialmente quando se trata de temas tão sensíveis. O ser transparente, às vezes, ético é ser... Eu tô com o diagnóstico médico, falou, é isso aqui. Aí a pessoa me convida no podcast para falar, não, eu não vou levar isso agora, porque isso pode gerar assim, isso pode ter uma... Eu preciso ter uma visão além, mais ampla, mais macro. Não dá para ser uma visão micro de que não vou postar aqui, porque isso vai ter muita notoriedade, vai dar visibilidade. Eu preciso ter a visão macro da situação. Então, só pra gente, né, entender ali, né, essa falta de empatia que gerou na gente também, mas muito pelo que eles postam e como postam também. Mas, infelizmente, as pessoas estão esperando que ela morra. Né? Gente, eu quero mais é que a doença dela cure e ela possa ver e ter o filho dela e ver anos ainda. Sabe, nós precisamos ter isso. O problema realmente foi como ela passou. E tornar isso um conteúdo contínuo, como se fosse uma novela, gera a expectativa do final, que foi previsto lá, né? Mas que bom seria se o final for feliz, gente. O problema é que muitas vezes falar para nós é que estamos péssimos. Nós temos que sim cobrar um conteúdo que seja ético, eficaz e direto, mas nós também não podemos ser totalmente loucos ao ponto de achar que as pessoas têm que fazer o que a gente quer, até mesmo morrer. Olha que coisa louca. Então minha conclusão aqui pra gente poder depois disso me disse é essa aqui, ó. O caso Isabel Veloso é muito complexo, gente, né? Envolve muitas camadas de emoções e percepções. Ela nos faz questionar não apenas a veracidade da história, porque se é legítimo esses questionamentos, não é legítimo os ataques, gente. Às vezes, assim, sabe, terríveis afirmações, isso não é legítimo. Mas questionamentos, sim, gente, né? As histórias, porque isso gera um questionamento também para as histórias que nós consumimos. Tudo que está sendo postado aí. Mas também isso chama a atenção para a nossa própria humanidade ao reagir a essas histórias. Nós precisamos, como sociedade, aprender a lidar com as histórias das pessoas e com mais empatia, gente. Nós precisamos ter mais empatia e menos julgamento. E os influenciadores, por sua vez, devem ser mais responsáveis da maneira como compartilham suas vidas com o mundo. Estão entendendo a falha de como ela colocou isso daí, se precisava colocar, nem o tempo que colocou. E há também as pessoas que consomem, precisam ter cuidado. E é claro, se depois revelasse que não era aquilo, sim, toda ação tem uma reação. E ela terá que lidar com as consequências do que ela fez. Mas nós também temos que parar para pensar, nossa, eu desejei que essa menina morresse para poder cumprir o que ela falou. Olha só, você precisa ver o impacto que isso tem em você. Agora, se você não consegue nem ver isso, realmente está muito preocupante para você. Vamos lá para os comentários. Você tem visto aí o caso da Isabel Veloso? Dê sua opinião aqui, claro, gente, sempre com muito respeito. Vamos assim, interagir sobre o conteúdo que está sendo postado. Não estamos colocando em xeque nada do que ela falou aqui. Ela tem os médicos dela lá, as formas da produção de conteúdo é que nós estamos falando. E se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha. Beijão Dogny, até o próximo vídeo.